noite a todos que estão se preparando para o concurso de promotor no estado do Ceará. Vamos iniciar agora a live com os 10 julgados importantes para a véspera de prova. Inicialmente, eu quero dizer algumas impressões para vocês do que eu faria se fosse a minha última semana de prova. 2 assuntos do edital de vocês me chamaram muita atenção. O primeiro é a improbidade administrativa, que está presente tanto de forma separada quanto dentro da matéria de direito administrativo. E o segundo é a violência doméstica, que também tem um peso muito grande de acordo com a distribuição de questões no edital de vocês. É importante ressaltar que a banca, Sebrasp e CESP, não cobra só jurisprudência recentes de informativos, mas também cobra algumas jurisprudências já consolidadas. Então, sobre esses 2 temas, eu aconselho que vão no site do STJ, olhem as jurisprudências em tese, em direito penal, de violência doméstica e em direito administrativo, de improbidade administrativa. Um outro tema que eu acho muito importante para a prova de vocês é o acordo de não persecução penal. Isso porque, com a nova lei anticrime, esse acordo foi estabelecido expressamente no Código de Processo Penal e antes mesmo da lei anticrime já existia esse acordo em algumas resoluções e era aplicado pelo Ministério Público. Vamos iniciar então os 10 julgados selecionados para a live. O primeiro julgado é um julgado de direito penal. No caso da lei de drogas, no artigo 40, existem lá algumas causas de aumento. Uma dessas causas de aumento é fazer o crime, realizar o crime, dentro ou nas imediações de estabelecimentos prisionais, hospitais e escolas. O STJ firmou o entendimento de que não é necessário que o crime ocorra dentro do estabelecimento prisional para que incida a causa de aumento do artigo 40, inciso 3 da Lei de Drogas. Ou seja, se existe um preso que está de dentro da cadeia controlando um tráfico de drogas que está ocorrendo fora do presídio, ainda que as drogas não sejam vendidas dentro do presídio, nem nas imediações do presídio, incidirá essa causa de aumento. Esse julgado é importante porque foi acolhida justamente a tese do Ministério Público e não foi acolhida, portanto, a tese da defesa. Outro julgado importante é que o crime de embaraçar a investigação que envolve a organização criminosa, estabelecida na Lei 12.850, esse crime não envolve somente o inquérito policial, ou seja, envolve a persecução penal, não está limitado à fase do inquérito policial. A conclusão do STJ nesse julgado é que, como a lei não trouxe expressamente a palavra inquérito policial, não houve essa limitação. Portanto, é considerada a persecução penal e não apenas aquele ato que embaraçar a investigação do crime relacionado à organização criminosa no inquérito policial. Outro julgado muito importante para a prova de vocês. Não é obrigatória a intimação da defesa técnica para colher depoimentos orais durante um inquérito policial. Esse julgado pode confundir um pouco. Por quê? O advogado tem sim o direito de acompanhar o seu cliente quando vão ser colhidos os depoimentos orais no inquérito policial. Mas o advogado não tem o direito subjetivo de ser intimado para o momento em que vai acontecer esses depoimentos orais. Esse entendimento foi tomado porque não existe nenhuma obrigação legal e, portanto, não há nulidade se o delegado que estiver presidindo o inquérito não intimar o advogado para acompanhar o depoimento do cliente. Se o advogado quiser, ele pode ficar acompanhando dentro do procedimento para verificar quando vai ser esse depoimento para acompanhá-lo. Mais um julgado bem relacionado ao Ministério Público. Não há direito líquido e certo que obrigue o Ministério Público a celebrar o acordo de delação premiada. Ou seja, o juiz não pode impor
a OMP a celebração do acordo de colaboração premiada. O STF, nesse julgado, entendeu que o acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico processual personalíssimo e cabe ao Ministério Público a discricionariedade de celebrar ou não esse acordo, não cabendo ao juiz impor essa celebração. É importante ressaltar que a colaboração premiada é diferente do acordo de colaboração premiada. A colaboração premiada pode ser realizada independente do acordo e o juiz pode estabelecer sanções premiais àquele que colaborou na investigação, mas não pode obrigar o Ministério Público a celebrar o acordo. Outro julgado importante para a prova de vocês é em execução penal. É ilegal a sanção administrativa que acarrete a perda total e definitiva do direito de visita do preso. Esse caso também pode confundir um pouco, porque parece, inicialmente, uma sanção justa. Por exemplo, o caso é o de um pai que visitava seu filho e trouxe objetos ilícitos para dentro do presídio. E desde então, esse pai não pôde mais visitar o seu filho. Esse filho impetrou um mandado de segurança, buscando que o pai pudesse ter esse direito, e ele conseguiu. O STJ entendeu que não existe essa previsão legal, portanto, não pode haver a perda definitiva do direito de visita, e utilizando também outros fundamentos como previsão em tratados internacionais, com a própria previsão da Constituição, do Código Penal, de que deve ser respeitada a integridade do preso, tanto física quanto moral, entendeu que é ilegal essa sanção. No tema da violência doméstica, a reconciliação entre a vítima e o agressor, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação de um valor mínimo para a indenização por danos morais. Quais foram os fundamentos desse julgado, para que você decore na prova? A reconciliação não está prevista em lei como uma espécie de forma de retirar do réu essa obrigação que ele tem de indenizar os danos morais. E além disso, um outro fundamento é que cabe à vítima decidir se irá ou não executar aquele título judicial. Portanto, o juiz deve sim fixar o valor dos danos morais, ainda que tenha havido a reconciliação entre a vítima e o agressor. É importante ressaltar que os danos morais no âmbito da violência doméstica e familiar independem da prova do prejuízo. Portanto, os danos são considerados presumidos e podem ser arbitrados ainda que não haja a prova do prejuízo. Mas é necessário que haja um requerimento, certo? Um outro julgado importante. A retratação do artigo 16 da Lei Maria da Penha não pode ocorrer em cartório. Ou seja, se a mulher for ao cartório da vara e por escrito disser que não quer mais desistir da representação, o juiz não vai poder acolher essa vontade dessa mulher que foi, digamos, externada dessa forma. Por quê? Porque a lei estabelece um procedimento específico para que a mulher faça isso. Esse procedimento requer uma audiência com a presença do juiz e uma audiência para essa finalidade específica. O objetivo é evitar aquelas mulheres que denunciam e posteriormente são ameaçadas pelos companheiros, cônjuges, enfim, e aí elas vão lá retirar a queixa. E para que seja preservada realmente a voluntariedade dessa mulher, para que ela não seja coagida, existe essa previsão na Lei 11.340, na Lei Maria da Penha. Outro julgado que eu acho que com certeza vai ter uma questão na prova de vocês é o julgado que trata do compartilhamento com o Ministério Público para fins penais dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal
no legítimo exercício do seu poder de fiscalizar, sem autorização do Poder Judiciário. Esse julgado veio complementar um julgado anterior. Por quê? Anteriormente, já tinha sido decidido que a Receita Federal pode acessar dados bancários dos contribuintes sem autorização judicial, desde que respeite alguns requisitos estabelecidos pela jurisprudência, como, por exemplo, a regulamentação em lei, como, por exemplo, a necessidade de submeter a uma autoridade superior a autorização para obter aquelas informações. E aí, depois disso, ficou esse debate sobre se o Ministério Público poderia ou não ter acesso a esses documentos obtidos pela Receita dessa forma. O que é que o STF entendeu? Que o Ministério Público pode sim utilizar esses dados. E quais foram os fundamentos principais? Que a garantia constitucional do sigilo não é absoluta e que as restrições excepcionais às liberdades públicas são constitucionais. Portanto, embora pareça um pouco... parece um pouco invasivo, nesse caso o STF entende que não há vulneração dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição e que, portanto, pode sim o Ministério Público utilizar esses dados. É importante ressaltar que existe um filtro que é passado tanto na Receita quanto no Ministério Público. Nem todos os dados obtidos assim pela Receita irão ao Ministério Público e esses dados serão considerados meios de prova. Então, o Ministério Público pode, por exemplo, arquivar o inquérito policial, entender que não há crime, ele pode instaurar um procedimento de investigação criminal, depende da análise do caso concreto. Outro julgado muito importante para a prova de vocês trata da improbidade administrativa. São, na verdade, uma súmula e um julgado. A súmula 634 do STJ, que diz que ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Probidade Administrativa para o agente público, provavelmente será cobrada, porque é um entendimento que já era consolidado no STJ, já tinha vários julgados, e se tornou um entendimento simulado no ano de 2019. Então tem tudo para ser cobrado. O outro julgado é que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Ou seja, não há todo ato de improbidade administrativa que vai acarretar a imprescritibilidade para a ação de ressarcimento ao erário. Isso pode confundir bastante em questões objetivas, então tenham muito cuidado. Em direito civil, também um julgado que eu acho bem a cara do SESC, dois que eu selecionei. Um deles é sobre direitos de família, que é possível a inclusão de dupla paternidade em assento de nascimento de criança concebida mediante as técnicas de reprodução assistida heteróloga e com gestação por substituição, não configurando violação ao Instituto da Adoção Unilateral. O que é que foi entendido nesse julgado? Diferente da adoção, em que há uma extinção do vínculo anterior, na gestação por substituição, famosa barriga de aluguel, esse vínculo nem é construído. Portanto, a mãe por substituição o vínculo dela não é extinto para depois formar outro vínculo. Considera-se que nem nasceu esse vínculo. Então, nesse caso, que foi um casal homossexual que contratou uma mulher como barriga de aluguel, foi entendido que sim, pode haver o registro dessa criança com dois pais no seu registro de nascimento. Um outro julgado importante é que a obrigação alimentar extinta, mas mantida por um longo período de tempo, por mera liberalidade do alimentante, não pode ser perpetuada com fundamento no Instituto da Surrectio. Esse foi julgado do STJ. O Instituto da Surrectio é um dos desdobramentos da boa-fé objetiva, assim como outros, venire contra facto próprio, a suppresso, do qual
Bom, é um tema bem importante também para a prova de vocês, abofé objetivo. Nesse caso, o que aconteceu? A pessoa, o ex-cônjuge, continuou pagando a pensão alimentícia à sua ex-esposa, mesmo depois de terminada a obrigatoriedade, porque foi estabelecida a pensão por um período determinado. E aí, isso perdurou por muitos anos, e um dia ele simplesmente disse que não ia pagar mais, e a mulher entrou na justiça, alegou o princípio da boa-fé objetiva e pleiteava o retorno do pagamento da pensão. O STJ entendeu que adotar esse entendimento da mulher iria, na verdade, desestimular as pessoas no direito de família a continuarem com o pagamento da pensão. E entendeu também que o judiciário não pode se excluir tanto assim na seara do direito de família. É importante ressaltar que esses desdobramentos da boa-fé objetiva nasceram e são utilizados inicialmente no direito civil, na parte de direito dos contratos, e não no direito de família. Um outro julgado importante em direito processual civil sobre mandado de segurança. O mandado de segurança deverá ter seu mérito apreciado, independentemente da superveniência do trânsito em julgado da decisão questionada pelo mandado de segurança. Por que esse julgado é importante? Porque existe uma súmula do STF, a súmula 268, que estabelece que não cabe mandado de segurança contra decisão transitada em julgado. Mas qual é a diferença nesse julgado? Cuidado para não confundir e não errar isso numa prova objetiva, porque é muito fácil de confundir as duas situações. Se o mandado de segurança foi impetrado enquanto a decisão ainda não tinha transitado em julgado e durante a tramitação do processo do mandado de segurança a decisão transitou em julgado, nesse caso, o mandado de segurança será julgado. Não importa se o processo anterior, no processo anterior, a decisão transitou em julgado. É diferente de a decisão já ter transitado em julgado e a parte impetrar o mandado de segurança dessa decisão específica que já transitou em julgado. Então são duas situações diferentes. Existe uma súmula no sentido de que não é cabível o mandado de segurança após o trânsito em julgado da decisão judicial, e também existe uma previsão na própria lei do mandado de segurança com essa vedação. Bom, gente, outro julgado que eu anotei, o último aqui, porque eu acho que vai passar muito do tempo, é que a prioridade na tramitação do feito é direito subjetivo da pessoa idosa. E a lei concede legitimidade exclusiva para a postulação do requerimento do benefício. Ou seja, se a pessoa idosa entende que para ela não é benéfico aquele processo andar mais rápido, por exemplo, no caso da pessoa idosa ser ré numa ação de cobrança, ela tem todo o direito de não requerer esse benefício. E a parte contrária não tem o direito de pedir ao juiz a tramitação prioritária, já que essa previsão serve para beneficiar o idoso e não para prejudicá-lo. Bom, gente, esses foram os julgados que eu considero importantes, até porque eu não quero tomar muito tempo de vocês que estão na véspera da prova, falta uma semana. Eu quero falar também alguns outros temas que eu acho importantes para vocês, que é a lei de abuso de autoridade, e principalmente dizer que quem passa nunca se sente pronto nessas provas, nós nunca conseguimos esgotar o edital, então vão tranquilos, façam o melhor de vocês. Esse é o momento de revisar a maior parte dos assuntos que vocês conseguirem, certo? Vou responder aqui algumas perguntas, porque eu não estou vendo as perguntas, certo? Bom, gente, a live vai passar no YouTube, sim. Nós não podemos colocar ao mesmo tempo, porque tivemos um pequeno problema aqui, técnico, mas assim que terminar aqui vai ficar gravado, está sendo gravado em outra câmera, e essa live vai para o YouTube, e lá vocês vão ter acesso
ao material com os julgados da prova, certo? Com o compilado de julgados. Essa live é destinada à prova do Ministério Público do Estado do Ceará, que será realizado no dia 16 de fevereiro, certo? E o material vai ser disponibilizado para vocês, não só com esses 10 julgados, mas com vários outros. Eu falei aqui alguns que eu selecionei mais importantes, mas tem alguns outros lá no material. Desejo uma boa sorte a todos vocês e muito sucesso para todos que estão aí estudando bastante.